meu querido aluno, minha querida aluna da classe de juvenis da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos, mais uma aula online. Nós estamos ainda nas aulas gravadas devido às restrições sanitárias da Covid-19 e estamos orando a Deus para que possamos em breves dias estarmos juntos no nosso tempo nas aulas presenciais. Nós estamos gratos a Deus, espero que este vídeo, esta aula possa encontrar vocês bem, com saúde também, guardados pela mão do nosso Deus potente. Esta lição desta manhã nós estamos estudando sobre respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Essa lição, essa revista que temos em mão, ela é a revista que é a primeira revista do currículo da classe de juvenis da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E esse tema dessa primeira revista está exatamente falando a respeito das principais doutrinas da fé cristã, como, por exemplo, a pessoa de Deus, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, sobre o pecado, a salvação, sobre o céu, o inferno, a vida após a morte, né? E outros temas que eu creio que vocês já viram em outras lições, mas que aqui serão estudados de modo mais pontual. A lição de hoje é a lição do número 4, nós temos o tema o pecado original, ou pecado original, com interrogação, né? O enfoque bíblico está no livro de Salmos, no capítulo 32, verso 1, que diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Nesta lição vamos aprender ou compreender a realidade do pecado humano, vamos entender a gravidade do pecado e de suas consequências, e também descobrir o quão perigoso é brincar com o pecado. No tópico primeiro da lição, nós temos aqui sobre a origem do pecado. É bom ressaltar que o estudo do pecado ou a doutrina do pecado é conhecida na teologia como amartiologia ou hamartiologia. Vem de hamartia, que é a palavra grega que significa errar o alvo. Pecado é essencialmente errar o alvo. Hamartia no grego. Essa expressão, hamartia ou errar o alvo, para definir pecado na Bíblia, é bem interessante porque mostra que Deus criou o homem com um alvo, com um objetivo, com um propósito, com uma finalidade, né? Que não era outra senão glorificar o nome de Deus, exaltar o Altíssimo, o Criador. No entanto, o homem deliberadamente, voluntariamente, né, de propósito, o homem preferiu errar este alvo, desviar-se desse alvo. Então, quando nós saímos do plano, quando nós saímos daquilo que Deus preparou para nós, estamos enveredando pelo caminho tenebroso e terrível do pecado. Pecar é errar o alvo, pecar é abandonar o caminho que Deus traçou para nós e assumir livremente, né, nossa própria vontade, o caminho que nós queremos trilhar, né? Então, o pecado teve então sua origem, aqui no primeiro tópico da lição, a origem do pecado. E ele diz aqui que Deus não é o autor ou responsável do pecado. Essa é a primeira verdade que precisamos compreender. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não pode nem realizar, nem produzir o pecado, porque ele é um ser perfeito, ele é santo. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, e o versículo 48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Deus é um ser absolutamente perfeito, plenamente bom, né, e santo, de modo que ele não pode produzir o pecado. Deus não é o autor do pecado. Ele é, como diz um conhecido teólogo, Norman Geisler, né, ele é onibenevolente, ele é cheio de bondade, ele é pleno de bondade, de benevolência. Deus jamais pode ser o autor do mal, o autor do pecado. Deus também não pode estimular, Deus também não pode produzir o pecado ou promover o pecado, né? Essa tarefa de promover, de estimular o pecado é própria do tentador, que na Bíblia é revelado como o diabo, como Satanás. Por que Deus não pode? Porque, por exemplo, nós vemos na palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Também Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Então Deus não é o autor do mal, nem é o promotor do mal. No entanto, é verdade que, biblicamente falando, Deus permite o mal, Deus permite o pecado, né? Então ele não é o autor, ele não é o produtor do mal, ele também não promove nem estimula
mas ele permite. E permitir o mal, permitir o pecado, nós vamos ver logo a seguir, ele o fez porque Deus dotou as suas criaturas de seres livres, seres que podem fazer escolhas, né? Então nós podemos fazer escolhas. Infelizmente, nossos primeiros pais, como também Lúcifer, o diabo, escolheram desobedecer a Deus. Então, aqui seguindo no nosso tópico 1 da lição, a origem do pecado, temos a primeira verdade de que Deus é santo, a ninguém tenta, ele não é o autor ou responsável pelo pecado. Mas que o pecado teve origem no mundo angelical, teve origem em Lúcifer, um querubim ungido que vivia na presença de Deus e resolveu, por orgulho, rebelar-se contra o Altíssimo. E aqui nós temos dois textos bíblicos, Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15, e o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, os versículos 12 a 17. Esses textos falam, respectivamente, do rei de Babilônia e do rei de Tiro, mas que apontam ou tipificam o orgulho, a presunção e a soberba que habitou ou que nasceu ali no coração de Lúcifer para rebelar-se contra Deus. É bom aqui destacar, querido, que esta manifestação, né, do pecado no mundo angelical, o pecado surgindo no mundo angelical, né, no céu, o pecado nascido no céu, uma rebelião de Lúcifer, né? Deus não pode ser o autor. Ele fez Lúcifer, mas não fez Lúcifer com defeito. Lúcifer rebelou-se porque quis. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 34, versículo 10, que longe de Deus é impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade, né? Deus é um ser justo, não há em Deus injustiça, né? Então, é uma blasfêmia considerar Deus como autor do pecado. O pecado surgiu, então, no universo, no mundo angelical, através da livre vontade de um anjo, um querubim ungido, que resolveu rebelar-se contra Deus e atraiu, então, para si a condenação e a maldição de Deus. No que diz respeito à raça humana, continua a revista, o pecado teve início com nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles eram livres, com a capacidade para pecar ou não, porém decidiram fazer a escolha errada, comer do fruto proibido, desobedecendo a Deus. Aqui nós temos o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 19, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, né, que nós não vamos ler para ganhar tempo. Então, o pecado no que diz respeito à humanidade nasceu no Éden. Nossos primeiros pais foram tentados e caíram em tentação e pecaram contra Deus. Aqui é bom ressaltar que o ser tentado não é pecar. A diferença do pecado de Lúcifer e o pecado de Adão e Eva é que Adão e Eva foram tentados, foram convidados ao mal, enquanto Lúcifer não. Mas o ser tentado não significa pecar. Pecar é ceder à tentação. E cede à tentação porque quer, né? Você pode resistir à tentação, pode resistir ao mal. Como nosso amado Salvador Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4 está o resiste. E todas as vezes que o diabo investiu contra ele, ele resistiu, ele disse não, né? Até que o diabo desistiu. Isso é bíblico, nós lemos em Tiago capítulo 4, versículo 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então precisamos saber que o tentador, ele sugere o mal. Cabe a nós, então, como tentados, resistir ao convite, resistir à sugestão de pecar e dizer não ao pecado para manter-se puro e santo diante do nosso Deus. Então, o pecado de Adão e Eva não foi o fruto de um ato impensado, inevitável, nem imposto por Satanás, mas, muito pelo contrário, decorreu de um processo de negociação, onde a mentira de Satanás estava sendo oferecida em troca da verdade de Deus. Ainda hoje é assim. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Hoje, até quando as pessoas não creem mais no pecado, não acreditam mais em pecado, nem em Deus, nem em Bíblia, é uma forma de rebelião do homem, né? É uma manifestação do pecado do homem, da rebelião do homem, porque o pecado é uma rebelião contra Deus, né? É uma insurgência, é uma insurreição contra a vontade de Deus, né? Então, hoje, quando as pessoas preferem acreditar na mentira de Satanás, de que não há pecado, de que não há céu, de que não há inferno, de que não existe Deus, né? É uma atitude pecaminosa, né? Uma atitude de rebeldia contra Deus. Nossos primeiros pais preferiram dar ouvido à mentira de Satanás, de que comeriam do fruto e não morreriam, do que a verdade de Deus, que diz: se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Então Deus diz: se comer, vai morrer. O diabo vem e diz: se comer, não vai morrer. Mentira. E os nossos primeiros pais deram ouvido, então, a mentira do diabo, e isso trouxe, então, condenação. Ainda hoje é assim, né?
nós temos então que escolher. E aí é o ponto que é interessante aqui da lição observar, né? Que o pecado é uma manifestação da livre vontade, da escolha. Deus não fez robôs, Deus não fez máquinas, Deus fez seres livres, livres para escolher, livres para decidir. E Adão e Eva decidiram desobedecer, né? Lúcifer também decidiu se insurgir, se rebelar, né, contra Deus. É uma decisão pessoal. Deus não intervém nessa decisão. Deus respeita a decisão. Deus respeita a vontade do homem. Observamos, por exemplo, na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, como Deus ele respeita a escolha, como Deus respeita a vontade, o arbítrio do homem, né? Se você abrir sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, assim diz a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus aqui diz: escolha a vida. Eu tenho proposto a vida e a morte, tenho proposto a bênção e a maldição. Aí Deus faz então uma sugestão: escolha a vida para que você viva. Então Deus não quer a morte, Deus não quer a perdição, Deus não quer a condenação, Deus quer a vida, Deus quer a salvação. Mas Deus não impõe isso, Deus propõe. Cabe ao homem decidir. Então o arbítrio do homem é respeitado por Deus, né? O Senhor falou lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei em sua casa, cearei, e ele ceará comigo. Então, Cristo é aquele que bate na porta. Se a pessoa abrir, é abrir porque quer abrir, a vontade, o arbítrio, né? A escolha de abrir, abre porque quer. Se abrir, ele entrará. Mas se deixar a porta fechada, ele não entrará. O interessante é observar que o diabo ele não bate em porta, o diabo ele arromba a porta, né? O diabo ele é ladrão, ele é salteador, ele é bandido, né? O diabo é aquele que entra furtivamente, o diabo é aquele que arromba a porta para entrar, né? Mas Deus não, Deus bate, Deus espera o sim do homem, né? Então aqui nós temos Deus dizendo a Israel: escolha, exerçam o livre-arbítrio de vocês, escolham a vida. Escolher a vida é escolher Deus, é escolher a vontade de Deus. Olha que coisa interessante aqui no Evangelho escrito por Mateus, né? No capítulo 23 e versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então aqui nós temos mais uma manifestação bíblica clara sobre o arbítrio humano. O pecado veio como uma expressão do arbítrio, da vontade livre do homem. E aqui Cristo diz para Jerusalém: quantas vezes eu quis e vocês não quiseram. Deus respeita o arbítrio, Deus respeita a vontade do homem, tanto para pecar como para voltar-se para ele, né? Quando vem para ele, ele recebe, né? Ele não lança fora. Ainda sobre esse assunto do arbítrio humano, da vontade humana respeitada por Deus, nós podemos ler ainda Apocalipse, capítulo 22, e versículo de número 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem: venha. Aqui é um convite. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. É para quem quiser. Deus não obriga ninguém, né? O próprio Jesus disse lá nos Evangelhos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, o pecado nasce do arbítrio humano, o pecado nasce da vontade, da livre vontade, uma escolha do homem. Essa escolha é respeitada por Deus. Deus não produz o pecado, ele não é autor do pecado. Deus também não promove o pecado, ele não tenta ninguém, mas Deus permite o pecado. E permite porque ele fez seres livres, dotados do poder de escolha. Então o pecado está na escolha ou no arbítrio do ser humano e não na pessoa de Deus. Mas quando nossos primeiros pais pecaram, nós vamos ver mais adiante agora no tópico 2, que eles deixaram então para nós uma herança maligna. O tópico 2 fala sobre a realidade do pecado, né? Vivemos em uma sociedade onde falar a respeito de pecado é algo ultrapassado, por que não dizer superado. Afirmar a realidade do pecado soa como insulto à inteligência e ao progresso humano. Entretanto, ainda que ignorado, o pecado não pode ser negado. Precisamos voltar nossos olhos para as Sagradas Escrituras, a fim de compreendermos como Deus trata o pecado. Afinal de contas, o que é pecado? É um ato, uma condição da natureza humana. Então veremos aqui que, nesse texto, o pecado dos nossos primeiros pais, né,
o chamado pecado original. Original porque teve origem no mundo angelical, mas na raça humana teve origem no Éden com a rebelião, com o pecado de Adão e Eva. E este pecado de Adão e Eva, né, esse pecado original de Adão e Eva veio para nós, passou para nós como herança. A herança de natureza pecaminosa. Então, nós hoje nascemos no pecado, nascemos propensos ao pecado, ao contrário de Adão e Eva. Né? Adão foi criado perfeito, como está lá em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, mas ele procurou, buscou muitas astúcias, muitos problemas, né? Buscou desobedecer a Deus. Nós não, nascemos já com a natureza pecaminosa dentro de nós, herdada de Adão. A natureza pecaminosa herdada, nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Como está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Interessante nós lermos esse texto. Vamos ver aqui Romanos, capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus nos diz, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado entrou a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós pecamos porque somos pecadores, né? Nós temos a natureza pecaminosa em nós, né? Nós temos a propensão inata, né, de pecar, né? Somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, né? Ao pecado como ato e ao pecado como natureza, como condição dentro de nós. Nós somos inclinados, propensos a pecar. É claro que essa inclinação, como disse eu, não veio de Deus. Deus não criou o homem com essa inclinação humana. O pecado não tem relação com a constituição original do homem, né? Porque Deus criou o homem reto. Mas o pecado é um mal que hoje é hereditário. Nós nascemos propensos a pecar. Como o salmista fala, Davi fala no Salmo 51, versículo 5, em pecado, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, está falando do pecado original, natureza pecaminosa, né? A propensão para o mal, a inclinação para o pecado. E essa inclinação ela só é expurgada de nós, né, quando nós recebemos a Cristo como Salvador e somos feitos novas criaturas, somos regenerados, né, somos redimidos por Cristo Jesus. Aí essa natureza ela é extirpada. Mas até que a consumação da redenção se dê, nós ainda temos esta luta interior. Né? Então, queridos, esta inclinação ao pecado que nós herdamos de nossos primeiros pais, chamada na Bíblia de carne, né? Você vai encontrar muito isso nas cartas paulinas, carne, porque a carne milita contra o espírito. Essa carne aí lá de Gálatas, né, que fala sobre isso, na carta de Paulo aos Gálatas, esta carne ali naquele texto é a natureza pecaminosa, a natureza herdada de Adão, que nos leva, que nos inclina a pecar, né? Então aqui nós temos alguns conceitos relacionados a pecado. Por exemplo, John Wesley, o pai do metodismo, vai dizer que pecado é uma transgressão voluntária a uma lei conhecida. Charles Hodge vai dizer que o pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. Augustus Hopkins Strong, outro teólogo famoso dos Estados Unidos, falando sobre o pecado, vai dizer que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou em estado. Então é bem interessante observar isso, o pecado como ato e o pecado como disposição, o pecado como estado, o estado de pecado, né? Então nós estamos hoje nesse estado de pecado, porque temos a natureza pecaminosa. Eu falo nós, o homem irregenerado, o homem no pecado. Mas aqueles que recebem a Cristo são transformados em nova criatura. E como diz Paulo aos Romanos, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Porque agora eles estão em Cristo, resgatados, redimidos, transformados em novas criaturas. Mas o homem irregenerado, o homem no seu estado natural, bruto, longe de Deus, ele está então sob o poder do pecado, escravizado pelo pecado e também debaixo da condenação do pecado, que é a condenação divina do lago de fogo, né? Então, prosseguindo aqui na revista, nós temos o seguinte: o pecado ele é uma iniquidade, ou seja, uma transgressão da lei de Deus, é uma desobediência à vontade de Deus. Outra definição do pecado é errar o alvo, como disse eu, hamartiologia, doutrina do pecado, hamartia é errar o alvo, é uma definição para pecado, né? Segundo a Bíblia, em Adão toda a raça humana se fez pecadora, pois ele era nosso representante legal. Isso aqui é interessante observar que Adão, ele pecou como representante, ele arrastou
a sua descendência, a raça humana dele derivada, porque ele é o cabeça da raça humana, ele arrastou a raça humana como cabeça federal da raça humana para dentro da escuridão do pecado. E de lá nós fomos resgatados por Cristo, o nosso segundo Adão. Paulo ele faz esta relação na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 21. É interessante observar esse texto. Vamos ler novamente aqui os Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 21. A palavra de Deus diz assim: assim como por uma só ofensa veio o juízo, aqui é o pecado de Adão no Éden, né? Sobre todos os homens, aqui fala da universalidade do pecado. O pecado é uma realidade sobre toda a humanidade, né? Todos pecaram e são instituídos da glória de Deus, Romanos 3 e 23. Não há ninguém que peque, né? Está lá em Eclesiastes 7, né? Não há ninguém que peque. Assim ele diz: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação do pecado, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Cristo, muitos serão feitos justos. Então, esse texto aqui é interessante para nós compreendermos que através do ato de Adão, da queda de Adão, do pecado de Adão, nós herdamos, né, a natureza pecaminosa, mas glória a Deus, porque fomos resgatados pela ação maravilhosa da cura, né, do pecado, pela salvação garantida por Cristo Jesus. Aqui também no texto aparece a questão do pecado, ilustrado lá em Isaías como a lepra incurável. O pecado é um mal incurável, né? As pessoas têm essa concepção equivocada, humanista, né, de que o pecado não existe, de que o homem é um ser puro, o homem é um ser bom, a sociedade é que corrompe o homem. Isso biblicamente é equivocado, né? A Bíblia nos diz que o homem é um ser depravado, é um ser desesperadamente corrupto, né? Um ser que está com a sua imagem de Deus deturpada, maculada, desfigurada pelo pecado e que precisa desesperadamente de um Salvador, de um Redentor, de uma salvação, que é encontrada apenas nos braços de Deus. E esse exatamente é o tópico número 3, quando fala do problema do pecado do lado de dentro. Dentro por quê? Porque dentro de nós é a natureza pecaminosa, né? Por isso que o pecado é um problema interior, não exterior, como hoje se apregoa, né? O mundo fala do mal, o mundo fala dos problemas da sociedade, porque fala, precisamos de educação. Se a educação, se todo mundo tiver educação, viveremos em paz, viveremos em harmonia. Isso é uma utopia, né? As pessoas precisam encontrar-se com Deus. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é que o mundo está ansioso de Deus. O problema do mundo é que o mundo transformou a verdade de Deus em mentira. O problema do mundo é que o mundo rebelou-se contra Deus. E esse estado de rebelião, estado de pecado, é a raiz, é a razão, é a origem, toda a tragédia, toda a mazela, todo o mal, todo o transtorno, toda a tristeza que há no mundo, inclusive da morte, né? Que a morte veio por consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. E aqui na lição nos diz o seguinte, que existem pessoas corruptas, violentas, injustas e más, porque o coração do homem é tudo isso. Lá em Marcos 7, 21 a 23 diz, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, o pecado como um mal interior, como nós vimos, natureza pecaminosa é herdada dos nossos pais. Pecamos porque somos pecadores, temos a inclinação, né, na nossa carne, natureza pecaminosa, natureza carnal, herdada de Adão, para se opor a Deus, para desobedecer a Deus, para se insurgir contra Deus, para violar a lei de Deus, para transgredir o mandamento de Deus. Isso está dentro de nós. E só poderemos extirpar, arrancar esta inclinação quando nos submetemos a Deus, nos entregamos a Cristo e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós para subjugar a natureza carnal, a natureza humana e fazer brotar em nós a nova criatura, o novo homem forjado por Cristo Jesus. Glória a Deus. No último tópico, queridos, temos aqui sobre o seguinte: quem brinca com fogo acaba se queimando. Isso é um ditado, né, que pode se aplicar aqui perfeitamente ao pecado
e as suas consequências. Há consequências para o pecado. Não se pode brincar com fogo e não se queimar. Não se pode brincar com o pecado e não sofrer as consequências. E aqui nesta última parte da lição nós temos algumas pessoas cismam em pleno século XXI em continuar brincando de pecar, pensando que nunca serão queimadas ou consumidas pelo fogo destruidor do pecado. Entretanto, é necessário entender que o pecado é algo sério, grave e mortal. Não faz bem para a saúde física, nem tampouco para a espiritual. O pecado traz prazer, traz sensação de liberdade, autonomia e, no final das contas, mata-nos sem dó nem piedade. Então, o pecado ele é traiçoeiro, o pecado ele é enganador, né? Oferece uma vantagem oculta, né? Oferece uma vantagem, mas em oculto há ali uma cilada, né? É uma armadilha para prender, para destruir, para matar, para arruinar. Então não esqueça, meu caro jovem, minha cara jovem da classe de juvenis, que com o pecado não se brinca, né? O pecado mata, né? Faça, portanto, hoje esta autoavaliação, reconheça suas fraquezas, peça perdão a Deus por seus pecados, não fique com pecados não confessados, assumam a disposição de andar em retidão diante de Deus, não pecar contra o Senhor, né? Submeta-se a Deus e resista ao pecado, resista ao diabo, resista à tentação pela fé, não permita que a carne lhe domine, que a velha natureza, o velho homem, a natureza pecaminosa lhe domine. Não seja um crente carnal, seja um crente espiritual, cheio do Espírito Santo, andando e vivendo para a glória de Deus. Somente assim você será feliz, né? Então não podemos brincar com o pecado. Eu quero lhe perguntar, como você tem usado o seu livre-arbítrio? Para obedecer ou para desobedecer a Deus? Tem usado as suas escolhas para serem escolhas de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, ou contrariando, escolhendo algo para contrariar a palavra de Deus? Trago-lhe aqui uma advertência, para que você possa resistir ao dia mau, resistir ao pecado, resistir ao diabo e agradar a Deus. Toda vez que você ceder à tentação, toda vez que você cair no pecado, você entristece a Deus, e mais do que isso, se você continuar na lama do pecado, estará então perdido e condenado eternamente. Você precisa então compreender que o pecado ele traz sérias consequências, o pecado ele é terrível, o pecado não se pode brincar com ele. Portanto, assuma hoje, jovem, essa decisão de andar em retidão, livrar-se do pecado. O pecado aqui como ato, né? Como prática, não mais andar em pecado como andávamos outrora, andar agora como nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Quero agradecer pela sua atenção, que Deus em Cristo te abençoe. Amado Deus e excelso Pai, te dou graças por essa lição bíblica nesta manhã e rogo a tua bênção para esta classe desses jovens, Senhor, que eles possam crescer diante de ti em graça. Que tu venhas guardá-los, Senhor, e alertá-los sobre a gravidade e a seriedade do pecado e de suas consequências. É verdade, Senhor, que herdamos a natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, mas também é verdade que o Senhor proveu para nós salvação, redenção e resgate. É verdade, Pai, que o pecado teve origem no mundo angelical, mas tu não socorreste os anjos, socorreste a raça humana, porque nos amaste, Senhor, ainda antes da fundação do mundo. Eu te peço, pois, venha abençoar estes jovens, fazê-los andar em retidão na tua presença, fazê-los andar livres do pecado, com suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, para que eles possam ter direito de entrar na cidade pelas portas. Assim eu te louvo, agradecido, e te peço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.